E eu falei, nossa, eu tenho que dar dois recados. Eu vim da cozinha pra cá falando assim, tem que dar dois recados. Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu... Bem, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, para a gente começar hoje, que a gente vai fazer o capítulo 3, que é mudança de rumo. Vocês estão vendo o slide? Estamos. Vocês estão me vendo lado a lado? Ok. Sim, É ruim assim? Não? Então tá. Porque aí fica parecendo que a pessoa não some, né? Não sei. Descobri esses dias essa tecnologia. Mas a gente te vê lá em cima, meu cara. Dá para ver lá em cima? Tá, Então, peraí, então vamos voltar. Estão me vendo em cima? sim. Sim, assim fica a tela maior, melhor. De vez em quando eu vou ter que tossir em vocês, vocês me perdoem aí, tá bom? É, eu acho que sumiu aqui o negócio, pera só. Aí, pronto. A gente viu nos. Ah, lembrei que era o outro recado. Sabia que eu ia lembrar. Eu vou mandar o PowerPoint para vocês dos dois primeiros, os dois primeiros grupos que nós tivemos. Eu vou mandar depois para vocês essa semana, tá? O, o Fábio me disponibilizou o Drive para eu puxar, colocar em PDF e mandar para vocês. Também eu disponibilizo o meu também depois para vocês, tá bom? Que era um pedido que tinha para esse ano para a gente disponibilizar o material, então a gente vai disponibilizar. Só retomando aqui, a questão do que a gente já viu até agora, né? Principalmente do último estudo que o Rodolfo falou. O pecado, ou isso foi até o Fábio que falou, criou um abismo que nos separou de Deus, né? Criou um abismo muito grande. É isso que o pecado fez, rompeu a nossa ligação com Deus. E esse abismo traz a morte. Lá em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. É a morte porque o abismo nos separa da fonte de vida. E aí nós ficamos sujeitos às consequências dessa separação, né? Quando a gente separa de Cristo, a gente separa da fonte da vida. E somente Cristo é a nossa ponte, porque ele pagou por nós o preço dessa religação. Então, Jesus conseguiu de novo nos religar, nos aproximar de Deus. Foi isso que a gente viu até agora aqui no estudo. E o estudo de hoje tem o capítulo 3 fala em mudança de rumo. E ele começa fazendo essa pergunta: ok, se então Cristo é a ponte para eu chegar até Deus, então como eu posso chegar a Cristo? Né? Como que eu chego até a Cristo? E aí vai começar a falar de uma situação que está lá em Atos 2, é, falando do. Fala em Atos 2 todas, eu vou contar a situação para vocês. Logo depois do Pentecostes, né, quando Jesus já tinha subido ao céu e os discípulos estavam lá em oração, orando, e aí foi derramado o Espírito Santo sobre eles. E eles começaram a pregar nas diferentes línguas em que as pessoas, porque era uma época que tinham várias pessoas em Jerusalém que estavam lá por conta das festas. Os judeus, eles sempre foram um povo separado. A gente tem as diásporas, que a gente estuda isso na escola, que acaba que tem judeu pelo mundo inteiro, né? Só que nas festas, esses judeus que moravam fora ali da região, né, de Jerusalém, de Israel, eles voltavam para as comemorações. Então, tinha judeu que falava diferentes línguas, mas que iam para a festa, para as festas religiosas. E então, assim, a cidade estava cheia de gente por causa das festas. E aí o Espírito Santo
que, conforme Atos 2 desceu sobre eles e eles começaram a falar na língua dessas pessoas, de forma que elas podiam entender. A Bíblia fala isso, que falava assim, como que ele está falando na nossa língua e a gente está entendendo, né? E aí, Pedro faz um sermão muito bonito. Ele começa a falar de Jesus, ele retoma sobre o que seria Jesus, ele retoma as promessas que estavam sendo feitas na Bíblia a respeito de Jesus. E as pessoas que estavam ali estavam assistindo Pedro falar, eles perguntam lá em Atos 2:37 assim. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o capítulo 3 começa com essa situação, e justamente as pessoas perguntando, então, como que a gente faz, né, para acessar esse Jesus? E aí Pedro fala, arrependei-vos. Claro que ele fala aqui também para ser batizado, em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, mas hoje esse capítulo vai falar muito do arrepender. Então, nós vamos focar nessa questão do arrepender aqui, tá? E o que que é arrepender na Bíblia, tá? Isso é na Bíblia, na concepção bíblica. Arrepender é uma tristeza pelo pecado e você também se afasta desse pecado. Então você fica triste pelo pecado e você se afasta. Por isso que é uma mudança de rumo, né? Você efetivamente ele muda a direção. Se você estava caminhando até ali, você converte, você vira, você vai para outro lado, você vai para outra direção. É isso que é arrepender. Não é só chegar e falar, ai, desculpa, né? Ai, desculpa, desculpa. Aqui em casa, por exemplo, essa semana eu falei muito isso com a minha filha. Tudo que eu falei com ela, ela falou desculpa. Eu falei, não adianta você pedir desculpa. Você precisa ter uma atitude diferente. Pedir desculpa, eu vou te perdoar, mas eu preciso que você tenha uma atitude diferente. E eu não vejo você tendo uma atitude diferente. Eu não vejo nem você querendo ter uma atitude diferente, né? Então, isso é arrepender. E o que que é necessário para se arrepender? Eu vou arrepender, né, para tristeza pelo pecado, afastar do pecado, primeiro eu preciso saber o que é pecado, né? Eu preciso entender o que é pecado. A gente já falou aqui em vários estudos da questão da separação e que pecado não é um comportamento nosso, né? É a nossa condição de separação após o pecado mesmo lá no Éden, a nossa condição de separação. Então, ele faz parte, vamos dizer, da nossa natureza. Mas claro, claro que a gente precisa entender como esse pecado, como essa natureza, como essa condição, ela se mostra nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então a gente precisa entender como essa natureza se mostra, como que ela aparece nos pensamentos, sentimentos e ação. E quem diz isso para a gente? Lá em João 16, 8, 11, Jesus vai falar que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, a gente às vezes não tem nem noção de que a gente está pecando. Algumas vezes são óbvias, né? Que a gente está tendo ali pensamentos, ações, atitudes que estão indo a favor da nossa natureza pecaminosa. Mas tem vezes que a gente não tem nem noção do que a gente faz é pecado. E isso é uma ação do Espírito Santo em nós. E a outra coisa que a gente tem que fazer para se arrepender é admitir e confessar os pecados. Lá em 1 João 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que que eu acho lindo nesse verso? Que não fala que só alguns pecados vão ser perdoados. Claro, todos que nós confessarmos, né? Mas assim, ele está sempre disposto. Se a gente confessar, é 100% que a gente é perdoado. E para a gente confessar, a gente precisa localizar, saber qual é esse pecado.
Não adianta fazer uma oração, falar e perdoa os meus pecados. Isso me lembra muito, porque assim, é difícil a gente ver os pecados, é difícil. E eu lembro uma época que eu orei muito para Deus, pedindo para Ele me mostrar os meus pecados. Agora eu tô pedindo para Ele me parar um pouco. Falei, agora pode parar um pouquinho, já entendi. Vamos dar conta um pouco desses, porque tá ficando puxado, né? Então, a gente tem que primeiro entender e saber quais são os pecados nossos, né? E isso também é uma ação do Espírito Santo. Não adianta fazer só oração perdoe os meus pecados de forma genérica. E aí eu falei para vocês que isso me lembra um processo que a gente faz muito em grupos de apoio baseado nos 12 passos, né? Grupos de apoio baseados nos 12 passos vêm do modelo dos alcoólicos anônimos. E nesse modelo, a gente tem uma parte lá, que é o passo 4 que chama inventário moral. E é uma ferramenta que eu particularmente gosto bastante, fez muita diferença na minha vida. Parece ser uma coisa assim, tão simples, mas é uma forma da gente parar e pensar e refletir a respeito da nossa vida, que é esse inventário moral. Pensar o que que eu faço que magoa os outros, do que normalmente as pessoas comentam a meu respeito na família, como que são os meus relacionamentos, o que que eu costumo sempre fazer que traz consequências negativas para a minha vida e para as pessoas ao meu redor. Então faz ali ajuda a gente a abrir a nossa visão sobre esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações que são frutos da nossa natureza pecaminosa. Aí a Bíblia vai dar dois exemplos é, tem vários. Eu peguei aqui os que eu mais gosto, eu já falei deles várias vezes, que é o exemplo do que não é arrepender e do que é arrepender. É, Judas é o exemplo do que não é o arrepender bíblico, né? E o que é o arrepender bíblico é o exemplo de Davi. O que que a gente tem do exemplo de Judas? Aqui tem Judas beijando Jesus, né? E aí o pessoal que tinha ido lá atrás dele reconhece, esse é o sinal para que eles possam prender Jesus. E Judas depois percebendo, porque ele tinha na cabeça dele uma ideia de que e o filme The Chosen mostra muito isso, a série, né? De que ele tentava ali dar um jeitinho para Jesus mostrar sua divindade. Ele queria que Jesus mostrasse que ele era o rei dos judeus. E ele não tinha compreendido o que o reino dele não era daquele mundo, né? E Judas queria só que ele queria compreender um Jesus a partir das suas necessidades, dos seus desejos, das suas expectativas, e não quem Jesus era realmente. E aí ele quis dar uma forçada de barra, uma acelerada no processo, para que Jesus mostrasse ali sua divindade. E depois que ele percebeu que não deu certo a estratégia dele, ele se arrependeu. E o arrependeu ali não foi um arrependeu de mudança de comportamento, não foi um arrependeu completo. Foi um arrependeu mais de medo das consequências e da justiça, né, do que ia acontecer, do juízo que ia acontecer. E muitas vezes, eu vejo isso na minha vida, às vezes eu tenho muitos arrependimentos em que eu fico assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, e agora? O que que vai acontecer? Então, assim, você fica preocupado com as consequências que aquilo pode gerar, com as consequências ruins que vão vir para você, para as pessoas que você ama, por um erro seu. Isso é não arrepender, né? Judas, ele não se arrependeu de uma forma bíblica que leva essa mudança de percurso. Tanto é que o caso dele acaba ali na morte. E o que é arrepender no modelo bíblico? Arrepender no modelo bíblico é Davi, né? Davi, ali, ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele tinha matado um homem, ele tinha adulterado, aí depois ele tentou, criar uma situação, mentiras em cima de mentiras, depois ele viu que não ia dar certo, aí ele criou uma situação para matar um homem, ele causou a morte do marido da sua amante.
E ele está ali, quando ele é apontado o erro, ele se prostra. A gente vê muito isso em Salmo 51. Toda a confissão dele, como ele se prostra, como ele se humilha, como ele pede perdão e como ele aceita até as consequências do erro dele, sabendo que elas são merecidas. Aqui o arrependimento não é o medo da consequência, mas é entender o quanto isso suja o coração de Cristo, né? Deixa triste o coração de Cristo, o quanto isso separa ele de Deus, é entender o quão grave é isso perante não só ali as consequências terrenas, mas entender o que que é esse pecado perante toda essa condição de vida que a gente tem. E foi isso que foi o arrepender de Davi. Em Salmos 32, eu não vou ler aqui, mas fica para vocês lerem em casa. É um salmo lindo que vai falar sobre quando a gente pede perdão e como Deus sempre é disposto a nos perdoar e como que Ele é um Deus de perdão. Não importa o quanto você tenha pecado, não importa quão grave Deus sempre vai estar disposto a te perdoar. E na Bíblia, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Ele fez coisas horrorosas, muito mais horrorosas do que eu e você fizemos. Se vocês pensarem, a gente não saiu matando ninguém, né? A gente não saiu fazendo um monte de coisa aí, mas Deus reconhecia nele um homem segundo o coração, porque para Deus vale muito mais esse arrependimento do que você ficar tentando ali com a sua própria força, tentando acertar, se corrigir, se esforçar para ser uma pessoa correta. Ele quer que você se derrame aos pés dele, que você entenda o quanto sua condição pecadora você não tem controle, o quanto você precisa de Cristo, se jogar aos pés de Cristo, tá? E aí vem uma outra coisa importante: o arrependimento também só depende de Cristo. Então, você não precisa primeiro se arrepender e depois ir a Cristo. Você precisa primeiro ir a Cristo e Ele concede, Ele te conduz ao verdadeiro arrependimento. É Ele que vai te conduzindo por essa estrada. E é interessante aí, quando Judas se afasta de Cristo, após ali ele perceber o que ele fez, ao invés dele se voltar para Cristo, ele se afasta de Cristo, ele foge de Cristo. Ele foge com medo das consequências, ele foge por vergonha, por culpa, porque ele estava ali baseando somente mesmo ali naquela esfera. Agora, quando Davi é confrontado com o seu pecado, ao contrário, ele se aproxima de Cristo, ele se joga aos pés de Cristo. O arrependimento vem desse processo de se jogar aos pés de Cristo. E por isso que Jesus convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Oprimido é quando você está assim, né, pesado, oprimido pelo peso da culpa, pela vergonha, por tudo, pelas mágoas, por tudo aquilo que vem te causando tristeza, angústia no coração. Então, o convite dele primeiro é assim: olha, não resolva seus problemas e depois vem a mim. Não, o convite dele é: vem para mim, porque aí depois eu que vos aliviarei. Né? Então, assim, Judas foge, Judas vai, sai correndo, louco, perdido. Davi fica, Davi se prostra. E por isso que eu peguei até aquela foto, porque o Salmo 51, quando você lê, você entende justamente Davi de joelhos, caído aos pés de Cristo, pedindo misericórdia, coisa que a gente não vê em Judas, né? Um arrependimento simplesmente do estou com culpa, estou com vergonha. E esse arrependimento é um arrependimento que não é bíblico, não é o arrependimento que Deus busca em nós, ele é superficial, tá? E somente a bondade e o amor de Deus que nos levam à verdadeira contrição. Quando a gente se aproxima de Deus, que a gente entende a gravidade daquilo que a gente está fazendo, o caminho que a gente está tomando, o quanto a nossa natureza é pecaminosa. Mas, ao contrário, ao invés de ficar ali desesperado, a gente encontra proteção. E a gente encontra justamente Jesus que vai conduzindo a gente nesse verdadeiro arrependimento.
E aqui tem o Salmo 42 que é esse, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É assim que Jesus faz com a gente. A gente vai a Ele como a gente está. Então, o primeiro passo que ele fala, o Fábio fala muito essa frase, e eu gosto muito porque ela me ajuda muito a entender esse processo. Primeiro, Jesus tira a gente da lama. Então, ele tira a gente dessa condição que a gente está enterrado, preso, sujo. Ele tira a gente da lama, para num segundo momento tirar a lama da gente, né? Então, esse é um processo que é ele que faz. É ele que faz. Só que precisa também de uma parte nossa. Bem simples, bem pequena, mas que é muito difícil. Mas ele está disposto a fazer todo o processo ele pagou o preço, ele é a ponte, ele que é o processo do arrependimento. Mas a gente precisa fazer como Davi fez, se colocar aos pés dele, ser como essa ovelhinha, né? A ovelhinha ali já não está resistindo mais nada, já está olhando para o Salvador dela. É manter os olhos no Salvador, não ficar tentando lutar, não fugindo, não se escondendo como fez Judas, como fez Adão e Eva, é tentar realmente só depender de Cristo nesse processo. E aí o segredo é não resistir. Todo pecador, e eu achei linda essa frase do livro, porque isso a gente vê muito isso na Bíblia. Todo pecador, se não resistir, será atraído a Jesus. E aí tem essa frase que eu copiei do livro. Através de influências visíveis e invisíveis, nosso Salvador está constantemente agindo para atrair a mente das pessoas dos prazeres ilusórios do pecado para as bênçãos infinitas que por meio dele podem alcançar. Deus não descansa. Ele está o tempo inteiro, como diz aquele versículo de Apocalipse 3:10, ele está à porta e bate. Ele está batendo. E ele usa isso de várias formas, de influências visíveis e invisíveis. Se ele bate a porta, o nosso papel é abrir a porta, né? É deixar ele entrar, é não resistir, é não criar empecilho para a ação dele na nossa vida, deixar ele agir. E todo pecador, quando tira essa barreira de resistência, é atraído para Jesus, porque o amor dele atrai. O amor dele o nosso coração foi feito para se encaixar com o dele. Então isso fica fácil, né? Isso fica tranquilo, mas normalmente a dificuldade está em que a gente resista. E como que Deus fala, né? Ele atrai nossa mente e ele fala, a voz dele fala na nossa mente, né? E a minha pergunta aí para vocês, né, para pensar é como Deus já falou com você. Eu já falei várias vezes para vocês que quando eu sinto Deus falando comigo, ele não é uma voz que eu ouço fora da minha cabeça. É um pensamento que vem com uma clareza incrível, é um pensamento que eu não teria muitas vezes. Às vezes é um pensamento contraditório, mas que vem com uma sequência lógica, porque vocês sabem que a minha memória ela é um pouquinho assim complexa, né? Eu não lembro muito as coisas, às vezes falta uma palavra, às vezes eu tenho que pensar para ter toda uma estrutura de pensamento. E quando eu sinto Deus falar comigo, vem o pensamento tão perfeito, do começo ao fim, e eu entendo com uma clareza. E aí eu já consegui visualizar que é a voz dele, né? Eu já comecei a entender que isso é a voz dele, na minha caminhada com ele. E ali em Hebreus 3, 7, 8, diz assim: se hoje ouvir de sua voz, vamos ler isso, Hebreus 3, 7 e 8. É bonito esse versículo. Se alguém puder ler para a gente, Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Então, o convite na Bíblia, em várias vezes que a gente já estudou, é para não endurecer o coração, né? Assim, não endurecer o coração de fulano de tal estava endurecido.
esse coração endurecido. E aqui novamente a gente vê, é uma citação aqui, o texto de Hebreus, de Salmos 95, né? Então, tá falando, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus fala na nossa mente. Então, assim, não endureça quando ele falar com você. Ele está constantemente batendo, batendo, falando, mostrando. E muitas vezes é a gente que não sabe reconhecer a voz, ou pior, a gente está endurecendo o coração. E esse capítulo que a gente leu vai falar justamente de como a gente deixa nosso coração endurecer. Aí vai falar no livro que é pelas nossas transgressões e pela negligência ou rejeição da graça de Cristo, né? Quando a gente despreza o sacrifício de Cristo, quando a gente minimiza, quando a gente não percebe a enormidade do que significa o sacrifício de Cristo. Então, isso faz com que o nosso coração endureça. A gente vai ficando mais insensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E o que que um coração endurecido gera? Aí, quando a gente fica com esse coração mais assim, né, endurecido, com uma casca grossa, a nossa vontade fica mais depravada, entorpece o nosso entendimento porque a gente não tem clareza, a gente fica com maior dificuldade de entender as ações do Espírito Santo e o Espírito Santo atuando na nossa mente. Então, a gente começa a andar de forma errada e você deixa você cada vez menos sensível ao chamado do Espírito Santo. Aqui é Espírito Santo, não é Espírito Santos. Do Espírito Santo. Né? Então, assim, a gente vai. Eu acho que o mais que a gente vê atualmente, assim, por aí no mundo, né, é o quanto que as pessoas estão sem o Espírito Santo mesmo fazendo só a sua vontade, o seu desejo, assim, o entendimento, o certo virando errado, não tem, é só de acordo com a sua vontade, não tem mais um discernimento a respeito das coisas. Então a gente percebe uma inversão completa, né? Eu trabalho muito com questão de abuso sexual e hoje eu li uma reportagem que estava falando sobre um pai que percebeu que tinha um cara tentando. Ele provavelmente ia estuprar uma menina da escola da filha. Ele viu que apareceu um cara e meio que pegou a menina e estava levando a menina. Ele percebeu. E aí ele perguntou para a menina se ela estava precisando de ajuda. Ela começou a chorar. E ele percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Nisso, a pessoa que tinha pego essa menina para tentar ali um estupro, possivelmente, tentou fugir. Mas as pessoas que estavam passando na rua pegaram ele e conseguiram prender ele. E ele foi, preso e perguntaram para ele o que tinha acontecido. Ele confessou que ele ia realmente estuprar a menina, tal. E aí ele falou assim: não, mas ela quis. A gente teve uma troca de olhar. Assim, ele estava bêbado, né? Ele estava bêbado. Ele falou assim: não, mas ela quis, a gente teve uma troca de olhar e eu senti que ela me desejou. Então, assim, a pessoa fica totalmente com um entendimento entorpecido. Isso que é um entendimento entorpecido. É como se sua mente o tempo inteiro tivesse perdido a noção das coisas, né? O que que é o entendimento, o que que você tem que fazer, o que que você tem que respeitar. Você só fica ali vítima dos seus desejos. Isso vai levando ao extremo, né? Aí, agora o capítulo vai falar que nesse processo de arrependimento, de quando o Espírito Santo vai mostrando para gente o que nos separa de Cristo, o que está nos separando de Cristo, a gente pode cometer alguns deslizes. Vamos ver aí se vocês se identificam com alguns deslizes que a gente comete nesse processo de arrependimento. Eu confesso para vocês que eu já pensei em alguns desses aí. Ou seja, eles são muito, muito corriqueiros. A gente pode, sem perceber, às vezes, estar cometendo um desses erros nesse processo de arrependimento, né? Então, assim, isso aqui eu já ouvi bastante, eu já vi muitas pessoas falarem isso para mim. Ah, eu sou bom, eu não faço nada para ninguém, eu pago os impostos, sou uma pessoa do bem. Eu já ouvi muita gente
falando isso. Eu não sei se vocês já ouviram, falando assim, ah, eu sou super do bem. E às vezes a pessoa se acha do bem porque ela está seguindo um código de ética baseado talvez nela mesma, ou um código de ética baseado no que se tem ali de comum daquela sociedade, da cultura, ou que se tem definido da lei. Enfim, é sempre uma definição ali compartilhada ou de um momento, mas é terrena. O que a Bíblia vai dizer para a gente é que o modelo a ser seguido de ética é Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus, e eu gosto muito dessa foto, quando a gente olha muito para Jesus assim, eu fico imaginando o quanto a gente vê que a gente está diferente desse modelo do correto, né? O quanto a gente não é bom, o quanto a gente é sujo. E quando a gente vê muito isso, principalmente quando a gente estuda as bem-aventuranças, é um bom modelo para a gente entender o quanto a gente está longe desse modelo. Né? O quanto que Jesus fala lá, olha, você acha que a lei está escrito isso, mas eu te digo, né? Quando ele vai explicar a lei para as pessoas lá no monte, o quanto a gente está afastado, é muito, como disse a Silvana, é fácil orar, quando eu falei que eu estava orando pelo Lula, é fácil orar pelos que a gente gosta. Agora é difícil orar para aqueles que machucam a gente, aqueles que traem a gente, né? As pessoas que machucam o nosso coração. É difícil já receber um tapa no rosto. Imagina dar outra face, né? Então, o modelo do ser bom não é um modelo é, da terra, um modelo cultural ou seu próprio código de ética interior. É Jesus. Ele é o modelo de ética e como ele expressa, né? Como ele explica a lei para gente. E aí, quando a gente olha bem, a gente vai vendo que a gente não é tão bom assim. Outro erro que a gente tem no processo, eu coloquei aqui achar que tem pecadinho e pecadão. Ah, mas o meu é bem pequenininho perto do fulano de tal. O meu é só isso, só isso. Eu só tenho um pouquinho de gula e um pouquinho de falta de autocontrole, mas o que que é isso perto do estuprador, né? Então, assim, tem pecadinho e pecadão. E todo pecado é ofensivo a Deus. Todo pecado é ofensivo a Deus, porque todo pecado é um abismo. Foi um pecadinho bem pequenininho da Eva, mas todo pecado é uma atitude de rebelião. Todo pecado, ele rompe uma barreira com Cristo, com Deus, e a gente fica entregue à morte. Não tem como, todo pecado. E lá em Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, assim, nós temos um código de ética de pecadinho e pecadão. Mas para Deus, todo pecado é ofensivo. Todo pecado gera morte. Todo pecado gera morte, porque todos eles são uma ruptura e a ligação direta com Deus. Portanto, são ruins, são negativos. Então, muitas vezes a gente minimiza o nosso pecado. Ah, eu não estou matando, não estou roubando. Eu já vi muito essa frase. Podia estar matando, podia estar roubando, mas só estou aqui fazendo isso. Então, a gente tem essa concepção de pecadinho e pecadão, e isso é um processo que atrasa o nosso arrependimento, né? De olhar ali as nossas falhas e realmente colocar para Deus a nossa mudança de rumo. E aí eu trouxe aqui, né, essas figuras. É muito fácil a gente ver o povo da Cracolândia, né, aqui apontar o dedo e dizer assim, ah, aqueles ali são tudo pecador, tudo desgarrado, né? Muito tá usando droga, tá não sei o quê. E a gente acaba esquecendo de outros pecados que fazem tão parte do nosso dia a dia e que a gente é até aceito pela sociedade atualmente, é super aceito pela sociedade. Aí é que eu trouxe um sem acusar ninguém, mas eu trouxe ícones de pessoas que mostram um pouquinho pra gente essa questão. Aqui tem a Virgínia, o antes e o depois, né? Assim, a gente percebe não só, não estou querendo falar da Virgínia, mas o contexto atual da vaidade, né? O quanto que a vaidade leva as pessoas, o quanto você com a própria aparência, a questão de se exaltar, de colocar ali você acima de qualquer outra coisa. Isso é valorizado hoje em dia,
né? Então, nem é visto, às vezes, como um pecado. E na Bíblia, a vaidade, a cobiça, o orgulho são pecados igualmente danosos, porque todos eles conduzem à morte. Aí a gente tem aqui o orgulho, né? Nós temos aí o presidente, o Trump, que tem ele faz colocações de orgulho, mas é valorizado, é idolatrado no mundo. Tanto é que ninguém cria muitas barreiras para ele, é como se ele fosse ali um grande líder, o salvador dos países. Então a gente percebe que há uma valorização. Porque ele está onde ele está, porque tem pessoas que também valorizam e pensam dessa forma. Aí a gente tem equivocado na vida de cobiça, de ambição. E hoje as pessoas olham, por exemplo, o caso da Virgínia, que também tem uma vida bastante de coisa assim. As pessoas seguem ela e querem estar vendo a vida dela porque tudo aquilo que ela mostra, às vezes, é o sonho das outras pessoas, né? Então, tem todas essas questões envolvidas aí que às vezes a gente nem vê que é pecado porque é valorizado atualmente pela cultura, por uma cultura doentia, né? E isso é muito importante de falar. As culturas, tem-se hoje uma visão que eu tenho pensado muito sobre isso, uma visão de que a cultura é boa, toda cultura é boa. E não, e tem culturas doentias, tem culturas que adoecem o ser humano e coloca ele numa situação muito ruim. Tem outra também, um outro pensamento que é inadequado para o nosso processo de arrependimento, fala, Deus não quer que eu mude, Ele me ama como eu sou. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, então Deus não quer que eu mude nada. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele aceita você do jeito que você é. Ele, inclusive, te tira da lama, mas ele precisa tirar a lama de você. Então, Deus é bondoso, é misericordioso, mas ele não salvará os que rejeitam sua graça. Porque rejeitaram, como que ele vai salvar quem rejeita, né? E se o pecado não fosse tão maligno, não seria necessário tamanho sacrifício e sofrimento pela morte de Jesus. Eu trouxe uma cena do filme do Mel Gibson, eu não sei se vocês assistiram, que foi o filme que eu mais chorei na minha vida, que eu saí do cinema, eu estava inchada e irreconhecível de tanto chorar, porque ele tentou criar um realismo muito impactante, com todo o processo ali da morte de Jesus. E quando você tem o conhecimento, quando você lê a Bíblia e você acompanha a trajetória de Jesus, que é um ser amoroso, você vê ele no Sermão do Monte, você vê acompanhando ele curando as pessoas e você faz todo esse caminho junto com ele. Na hora que você vê a acusação dele, como foi injusta, como ele se portou, o que ele precisou fazer, você entende a enormidade de como o pecado é maligno, sabe? Quanto que ele é ofensivo para Deus. O quanto que Jesus teve que carregar tamanho peso por conta desse negocinho chamado pecado, que não é negocinho, ele é gigante, né? Então, Deus, ele mostra ali o quanto que é um câncer, como ele é maligno, como ele nos separa do Pai. Outros falam assim, ó, eu sou até bom perto de outros tantos aí, inclusive desse tanto de gente que diz crente faz até pior que eu. Já ouviram esse? Olha, aquilo ali é crente, mas está pior que eu. Fala que é crente, mas olha o que que ele faz. Não sei se vocês já ouviram, esse eu ouço bastante. Esse eu ouço quase que semanalmente. E sempre é muito interessante nessa coisa, porque o outro, ele acaba sendo seu modelo nessa situação, né? Você até fala, "Ai, faz até pior que eu, faz pior que muita gente, né? E aqui, novamente, Jesus é que deve ser o nosso modelo, não o outro, né? Ai, não vou naquela igreja, não. Já vi gente que saiu de igreja porque lá naquela igreja tem pecado, né? Isso só diz o quanto você está arrumando desculpa para enfrentar os seus próprios problemas, né? O quanto você também questões para serem resolvidas. Então, a comparação, tem um verso que eu gosto muito, que a gente usa muito na terapia comunitária, que fala: eu só reconheço no outro aquilo que eu vejo em mim. Então, quando eu começo a comparar com o outro, vendo que o outro pecou demais,
Então, na verdade, eu estou tentando achar uma desculpa para negligenciar o que eu tenho que fazer de mudança na minha vida. E o crente, ele nunca vai ser santo. Santo no sentido que eu diga assim, aqui é o santo mais ou menos sem pecado, tá? O santo sem pecado. Que tem um significado de santo separado na Bíblia, que é outro sentido. Aqui é santo, vamos dizer, entre aspas, assim, né? Mas é uma pessoa que está se jogando constantemente aos pés de Cristo e deseja ser transformada. Esse que é o modelo. Outro problema que adia aí o nosso processo de arrependimento é a gente adiar, né? Assim, depois eu dou conta disso. Ah, vamos devagarzinho. Deus vai um dia me tocar. Vamos levar isso com mais calma. Deus vai me tocar, um dia vai dar certo. Então, não deixe para depois a decisão de abandonar o que separa de Deus. O que Deus precisa é só você não resistir. É que você decida, né? Que você decida abandonar o que te separa de Deus. E o livro vai dizer que o pecado, por menor que pareça, implica em risco de perda da sua vida eterna. É o abismo que te separa. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer. Nenhum pecado é banal. Nenhum pecado é banal. E aí o livro vai usar essa frase que eu gostei: o Calvário é o monumento do enorme sacrifício necessário para expiar nossa transgressão, né? Não é banal. A gente tende a minimizar, a gente tende a deixar para depois, a gente tende às vezes a não encarar o que a gente precisa decidir. A gente não precisa arrepender primeiro, a gente não precisa dar conta disso sozinho. A única coisa é se entregar, não resistir, não endurecer o coração. Outro é cuidado para ter religião intelectual, mas sem coração justificado, né? Às vezes a gente tem uma religião super, né, intelectual, que fala da teologia, que fala do que significa o significado no hebraico, no original, no não sei o quê, mas sem a necessidade de um coração justificado. Tanto é que a gente tem muito teólogo ateu. São pessoas que estudam Deus, estudam a Bíblia, mas não acreditam, né? Não tem ali um coração justificado. E aí tem o caso do jovem rico, né? O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: ó, o que que eu preciso para ser salvo? Aí ele falou: eu já guardo a lei, eu faço tudo certinho, cumpro tudo. Tá escrito na lei isso, pá, eu faço tudo. O que que eu preciso? Aí Jesus, que leu o coração, fala: então tá bom, então vende tudo e dá aos pobres e me segue. Aí ele não quis, porque na verdade é fácil às vezes seguir a lei. É, é fácil a gente cumprir a lei, mas transformar o coração egoísta, transformar um coração que tem ali desejos que não são santificados, isso é só Jesus quem faz, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas. Eu não tenho nada contra a quaresma, mas eu vou falar dela para entender o conceito do que eu estou falando. É, deixar de comer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro, no intuito, no intuito de agradar a Deus, no intuito de querer ser santo, no intuito de conseguir ali salvação, justificação por fazer isso. Fazer isso é fácil, fazer isso é muito fácil. Deixar de fazer alguma coisa, deixar de comer alguma coisa, mas e transformar o seu coração, os seus desejos, a sua necessidade por controle, o seu orgulho, é, a sua maledicência, a sua língua, né, os seus pensamentos, isso daí vai muito mais além, né? Então é isso que também às vezes é um perigo para o nosso arrependimento. E outra é eu posso mudar quando eu quiser. Adoro isso porque a gente vê isso muito em Alcoólicos Anônimos, sabe? Assim, de tipo, eu posso parar quando eu quiser. E a pessoa tá lá bebendo, destruindo a família inteira, tá destruindo a vida dele, mas ele pode parar quando ele quiser. E esses são pensamentos muito de mecanismos de defesa nosso, né? Muito de mecanismo de defesa. Não, eu posso parar quando eu quiser, só eu decidir. No dia que eu decidir, eu vou parar, né? E a pessoa não consegue. Nesse caso, a pessoa está correndo o risco ali sério de desprezar o espírito da graça.
E ele abre as portinhas ali para Satanás mesmo. Na verdade, ele não está percebendo, mas ele está dando espaço para Satanás atuar na vida deles. E neutraliza o poder do evangelho na vida. Lá em Provérbios 5:22 vai dizer justamente o que está acontecendo ali nessa cena. Sem perceber, você vai se amarrando mais ainda ao seu pecado. Quando você fala, posso mudar quando eu quiser, você está dando mais corda para se amarrar no seu pecado, nas suas dificuldades, né? Naquilo que você está sendo preso. Você fica mais preso ao pecado. Então, é legal ler Provérbios 5:22. E vai dizer assim: precisamos querer nos libertar do pecado, né? O livro vai dizer que a gente precisa querer nos libertar do pecado, ter o desejo de ficar livres para que Jesus atue. Ele está pronto para nos libertar. A gente precisa querer, ó, querer e ter o desejo, e não resistir, né? Muitas vezes as nossas resistências vêm desses pensamentos que o capítulo colocou. E aí tem essa frase que eu achei linda, né? Ele conhece suas razões, intenções e propósitos, ou seja, ele conhece o seu coração. Vá até ele com seu coração manchado, do jeito que se encontra agora. Como salmista, abra os compartimentos do seu coração para o olho que tudo vê e diga: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está em Salmo 139, no versículo 23 e 24. E tem um outro versículo também de Salmos, que é o 51, o versículo 10 e 11, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. São orações que a gente pode fazer a Deus, e inclusive esse versículo é um bom versículo para a gente decorar, né? Para a gente ter na nossa cabeça. E esse exercício de decorar versículos é muito importante, porque em vários momentos você vai precisar recorrer a isso, e às vezes você lembra até, você não lembra o versículo inteiro, mas você lembra a ideia. Então, gaste tempo também em versículos especiais. E esse aqui já foi muito significativo para mim em vários momentos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Porque o nosso coração, ele tende a querer endurecer. Ele tende a querer resistir. A gente geralmente cai nesses pensamentos errados, inadequados que atrapalham o processo de arrependimento, de mudança de rumo, né? Que dificultam a gente a literalmente chegar a Cristo, ter um caminho diferente. Por outro lado, muitas vezes, isso aqui já aconteceu comigo, por isso que eu falei para vocês que eu orava. Eu orava e pedia para Deus mostrar os meus pecados, né? Aí ele começou a mostrar. Aí eu pedi para ele parar um pouquinho. Falei, tá bom, vamos parar um pouquinho agora, né? Vamos assimilar tudo isso. E às vezes, quando você vai começando a ver o quanto que você não tem, que a sua justiça ali, que você acha que você está sendo justo, que você está sendo bom, na verdade não passa de trapo de imundícia, como diz a Bíblia, é o próprio versículo da Bíblia, você vai ficando até desesperado com tanta sujeira que você vê. Quando você percebe a lama que te envolve, o quão sujo você tá, você pode se desesperar e dizer que não tem condição. Não tem condição que te limpe de toda aquela lama, porque é demais. E é vergonhoso mesmo, porque muitas vezes você não conhece cantos da sua mente, do seu coração, que quando você vê, às vezes você recrimina muito nos outros, porque é muito mais fácil ver nos outros. E às vezes está escondidinho no fundo do seu coração um estilo de pensar, um estilo de agir, de sentir que é feio, você tem vergonha de ver. E quando você vê aquilo, você fica desesperado, fala, não acredito que eu sou assim, né? E aí você pode ter um pensamento de que não tem jeito para você, que, nossa, que vergonhoso, eu fiz isso de novo, vem a culpa que te massacra. E a culpa, ela é necessária, né, no sentido de te mover para uma outra direção, mas ela não pode te aprisionar. Quando ela te aprisiona, ela está te levando para um modo ruim de lidar com a culpa. Mas quando a culpa te leva a refletir e a mudar uma direção, ela é positiva.
Mas muitas vezes Satanás usa a nossa culpa para nos massacrar, porque ele sabe que quando massacra a gente aprisiona, né? A gente não cresce, a gente não consegue sair daquele lugar. Então, quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale dos seus méritos, reconheça o seu pecado, mas diga para o inimigo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que você pode ser salvo por seu incomparável amor. Isso está lá em 1 Timóteo 1,15. E aí a gente tem a parábola dos dois devedores, né? Jesus estava conversando com Simão e conta a história de dois devedores, que um devia pouco e um devia muito. Então, ali vocês estão vendo dois devedores, um com um pouquinho saquinho, né? Ali, um saquinho só para pagar, e o outro que estava devendo muito. Então, olha o tanto de saquinho de dinheiro que ele tinha que pagar. E os dois foram perdoados. E aí, Jesus pergunta para Simão qual que estava mais grato, qual que estava mais feliz, né? Qual que estava se sentindo mais perdoado, qual que estava mais tendo valor ali, que reconhecia o valor desse perdão. Aí ele vai falar o que muito devia. E Jesus nos vê assim, quanto mais, talvez com mais pecador, mais amor ele tem. É uma lógica inversa. É uma lógica inversa. Tanto mais o amor nos une, por quanto mais nós devemos. Porque fomos muito perdoados e ele muito nos amou. Então, a lógica do reino de Deus é uma lógica transgressora, fora do que se tem hoje, fora do que se acredita, e é uma lógica de amor, mas que você precisa só não resistir e desejar essa salvação, confessar esses pecados. Bem, gente, esse foi o capítulo. E agora a gente está aqui aberto para comentários, para a gente conversar um pouquinho, falar o que achou importante, enfim, conversar aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar algo para o Rodolfo? Cá, Ah, dois pontos, né, que você tinha falado aí. Coincidentemente, hoje, eu comecei desde 2023, né, aquela dica lá de todo dia, apontar três gratidões. E dali começou também uma conversa com ele, oração. Tem muitas vezes que eu não pontuo, né? E coincidentemente hoje eu falei, ai, não estava bem. Eu falei, quer saber? Eu vou listar, né? As gratidões e os pecados. Aí a hora que eu terminei assim, eu olhei e falei assim, ai, não é possível, né? Tava tudo muito, sabe, a mesma quantidade? Eu falei, não é possível só isso de pecado. Falei, ferrou, já pequei aqui, já achando que é só isso que veio na mente que eu tô pecando. Ai, gente, é uma coisa assim, né, que não é fácil você listar, você encarar e você buscar, né, tá melhorando assim. Que daí, às vezes, no dia seguinte, você faz de novo a mesma nhaca. a mesma, Inhaca. Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que é Paulo falando, né? Que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. E eu me sinto muitas vezes assim, que nem Paulo, né? De, olha, o bem que eu quero fazer não sai, não, mas o mal que eu tô ali segurando, tentando, vai e sai. Assim, e outro ponto que você falou, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui muito essa pessoa, né, que falava, não, eu sempre procurei ser uma pessoa extremamente correta, sabe? Uhum. E depois que eu comecei a estudar a Bíblia, veio aquele entendimento correto para quê? As leis da terra. Eu falava, outra coisa que eu falei, ferrou, né? Porque eu tô muito longe, mas assim, muito distante do que eu buscava. Aí você vê que você é um nada, né? O quanto você tá. Que leis são essas que você acha que você tá, que você é correta, né?
Eu tive exatamente, quando você falou isso, isso foi um tapa na cara. Passei uma vida procurando ser correta sobre que leis, né? Nenhuma. Até o pensamento já tá pecando, já, né? Quer dizer, É, porque quando a gente olha na lógica humana, a gente já tá até bem, né? Vamos dizer assim que a gente não tá ruim, não. A gente não tá ruim, não. Mas esse não é o modelo. O modelo é você já Cristo. começa a pecar assim, achando que você tá bem, né? É, Já começou por aí. exatamente. É, Eu tô exa- bem, E eu tá ouço nada. muito essa frase, não, eu sou boa, sou uma pessoa correta, não sei por que que isso acontece comigo, não sei o que, faz tudo certinho, paga os impostos. E não é só isso de ser certinho, eu acho. Eu acho assim, ó, essa história que você falou do pecadinho e pecadão, isso daí tá incrustado na cabeça de qualquer ser humano. Por quê? Porque assim, porque o outro roubou, matou, ele é muito pior do que eu, entendeu? Mas para Deus, como o versículo que você falou, é um ponto que você erra. Quão miserável você é, assim como os outros são, entendeu? Então, isso é muito forte, porque não é até a Dani Novaes, que eu acho que muita gente conhece aqui, ela testemunhou há pouco tempo que ela estava orando a Deus e em relação aos atiradores do marido dela quando houve o atentado, né? Ela ficou com muito tempo com aquilo no coração, e aí Jesus falou para ela, mas eles não são diferentes de mim. Entendeu? Porque Jesus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Se eles quiserem aceitar Jesus assim como eu aceitei, Jesus vai perdoar. Não é porque eles quiseram matar o meu marido, então aquilo ficou tão forte no meu coração. E gente, é a pura verdade. E a gente tem isso, porque o outro atirou, ele é muito pior do que eu. E não é assim. Porque o amor de Jesus é uma coisa assim, sobrenatural, que para nós seres humanos muitas vezes é difícil da gente entender, o nosso entendimento como ser humano. Mas é isso que Jesus quer da gente. Amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é muito difícil, porque você ama os perto, seu amigo, seu pai, sua mãe, seu filho, né? A Filipa chegou esses dias, aqui em casa. É que a gente começou a falar isso no grupo de oração das mulheres, né? Quando a gente tem alguma coisa a se falar, a gente lembra que Jesus morreu por ele também. sabe? Aí quando Exatamente. você fala assim, olha, Jesus morreu por você e por aquele também, que você xingou, que você tá com pensamentos aí de morte. Exatamente, é isso Aí aí. a Felipe esse dia chegou e disse que estava querendo falar mal de uma amiguinha, que as outras amiguinhas estavam super falando mal de uma coleguinha, né? Estavam super falando mal. E é sedutor entrar no grupo para falar mal e tal. Aí ela disse que virou para as amiguinhas, que eu já tinha, não que ela é pura e perfeita, tá? Porque a gente já tinha tido algumas conversas a respeito disso. Aí ela virou para as amiguinhas, ela falou: Mamãe, aí eu lembrei, Jesus morreu por ela também. Aí ela virou para as amigas e falou: Gente, mas a gente tem que lembrar, Jesus morreu por ela. Que lindo, está vendo? Não, Então, e às a vezes, outra coisa também que eu acho que as pessoas ao nosso redor, o que eu tenho aprendido assim dia a dia no processo é que não é pelo que a gente fala, são as nossas atitudes diárias, entendeu? Que as Uhum, pessoas ao nosso redor, eles observam isso, é, entendeu? é, São as atitudes diárias, porque é muito difícil. O falar do ser humano é uma coisa assim inexplicável, porque às vezes a gente perde a paciência mesmo. Então, o melhor é conta até 1000, fica quietinha, vai para o seu canto e ora, e vai ter uma atitude diferente, que isso conta muito mais do que qualquer coisa, entendeu? é verdade. Eu gostei da terapia da Roberta, de anotar as coisas boas e as coisas ruins. Eu vou falar uma terapia que eu faço também. Eu fiz um processo, tá, gente? Porque é complicado. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa, algum trabalho, eu ficava assim, eu vou falar isso, 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 isso. Não, Silmério, você não vai falar nada disso. Porque o que eu ia dizer era ruim. Entendeu? Sabe quando vem aqueles pensamentos, eu vou falar isso, e vou acabar com a história e não sei o quê. Não, você não vai falar nada disso. E aí, muitas vezes, eu falava, não, você é cristã, essas coisas você não pode falar. Então, eu fazendo isso, eu já me autoajudo para eu não falar as coisas que eu não devo falar.
E referente ao que a Karine falou, que a pessoa fala, eu sou ótima, eu não tenho pecado, eu não faço nada, eu faço tudo de bom, eu sou uma pessoa excelente. Eu acho errado quando a pessoa fala isso. Porque se ela for listar todos os pecados que ela faz durante o dia, provavelmente vai dar muito mais das coisas que ela agradeceu. Então, eu vou começar a fazer o que a Roberta falou. Eu vou fazer a terapia da lista. Você vê que o meu hoje deu ali parecido, quer dizer, já Então, falou na primeira na fila da pecadora, já, achando que estava tudo igual ali, ó. é, No grupo de oração, a gente comentou, né? Foi uma coisa que a gente fez uma vez, anotar por dia num caderninho 3 agradecimentos. E aí no outro dia você tem que colocar mais 3 agradecimentos, só que você não pode repetir os que você já colocou. E isso vai treinando a nossa habilidade de agradecer, o nosso olhar. E a gente vai vendo que a gente também é bem econômico para agradecer. A gente geralmente agradece as mesmas coisas. Então, quanto que a gente tem para agradecer? E aí a gente também anota os pedidos de oração. E os pedidos de oração, a gente tem uma lista gigante, lota a página, se deixar. Os agradecimentos você tem que pensar. Ah, o que que eu vou agradecer? Que eu não posso repetir, que você já e os pecados, o que que você, o que o Espírito, e é nessa hora você tem que orar. Você ora e pede para o Espírito Santo, porque é ele que te convence. Porque, igual você disse, Silmene, muitas vezes a gente não tem ideia do que nos afasta de Deus. Então, essa é uma hora em que a gente tem que pedir para o Espírito Santo mesmo, abrir os nossos olhos e ir mostrando, né? deixa eu falar mais uma coisa sobre agradecimento que eu falei num sermonete que eu fiz e eu ouvi, algumas de vocês devem ter ouvido, né? Foi um pregador online que eu estava assistindo e ele falou assim que ele nunca viu ninguém fazer uma oração só de agradecimento. Ninguém. Eu também, particularmente, nunca vi. E é verdade, a gente começa a oração agradecendo e o resto é só lamentação. Então a gente precisa agradecer mais por tudo. Às vezes eu falo na classe das crianças, eu fui professora dos adolescentes, eu falava, agradeça pelo seu chuveiro. É Agradeça pela sua cama, pelo seu travesseiro. Tem tanta gente que não tem. Então, as coisas simples, sabe? Às vezes, aquele solzinho que saiu rapidinho ali para você, sabe, colocar uma roupa para secar, agradece. A gente não agradece, a gente não sabe agradecer. A gente só sabe pedir, reclamar e se lamentar. E nas minhas orações, às vezes eu falo, tá, gente, que eu reclamo demais também. Eu falo assim, Senhor, perdoa as minhas lamentações e lamúrias, porque eu começo a falar, pô, eu tô me lamentando. Então a gente precisa se policiar para agradecer mais, porque a gente tem muitas bênçãos que a gente não merece e a gente não sabe agradecer, gente. E eu já vou te dar a palavra, Ellen. Eu lembrei de um caso aqui de um projeto, na verdade, em que tenta ensinar as pessoas a aprimorarem a habilidade de oração, né? Para a gente também não ficar só naquele Senhor, como você disse aí. E uma das técnicas que fala a respeito da oração e que fica aqui para a gente, olha que legal. Hoje a Silmene já está anotando a técnica já está expandindo. E isso tudo que a gente está falando é desenvolver a caminhada com Cristo, é a comunhão, né? E essa técnica era a técnica de conversar com Cristo sem fazer pedido e sem agradecer, mas contar o dia. Você só tinha que contar o seu dia. Você tinha que relatar o seu dia para ele, Achei entendeu? excelente. Aí você começa a conversar, aí você começa a falar assim, aí eu fui lá e aí a pessoa disse isso para mim. Você acredita que ele disse isso para mim? Você começa a conversar assim com Jesus. E aí não. E aí foi uma coisa horrorosa. Eu cheguei e peguei a fila e não sei o que, a mulher da fila disse assim para mim. E aí você vai começando a contar. E você não pode fazer pedido e não pode fazer agradecimento. Você só tem que contar do seu dia. Aí você termina a oração, né? Não dá nem para falar em nome de Jesus, amém. Então você fala, então tá bom, Jesus, até mais tarde. A gente conversa. Ô, Ellen, pode falar. Depois, Kel, eu vi que você levantou a mãozinha aí você fala. Fala aí, Ellen. Ô, Ellen, você tá precisando pôr o áudio na sua vida. Oi, tudo bem? Oi, Ellen. Como vocês não conseguem ler o que eu falo? Tá vendo? A Vocês gente estão anos... ainda. Ainda A não, gente não. E eu comecei não. falando, vocês estão anos-luz à minha frente. E já começa daí. É assim, para mim,
eu não fico me comparando com os outros, tá? Mas eu tenho uma grande dificuldade nessa questão de entender o pecadinho, o pecadão. E eu peço em oração isso para Deus, mas assim, eu fico olhando nessa minha evolução, né, nesse meu percurso, que eu venho evoluindo, tô deixando Deus agir na minha vida, mas é muito difícil, tipo, ô Senhor, ó, eu não matei, né? Nem uma formiga hoje, olha como tá, já tô melhor. Barata, você fala, sai daqui, já não matei a Uhum. barata. Assim. Então, é muito difícil para mim, eu não consigo muito, Karine, ainda entender essa De, questão. É, do pecadinho, pecadão, porque, de certa forma, pelo menos, né, eu, tem uma escala de para olhar e falar assim, será que eu estou conseguindo, estou permitindo para que o Espírito Santo vá atuando na minha vida? Então, eu tenho que ter essa métrica. Ou uhum. seja, de alguma forma, você olha, antes era um pecadinho, ou melhor, antes era um pecadinho, agora tá ficando, antes era um pecadão, agora tá ficando um pecadinho. Sabe assim, é difícil para mim essa questão. Eu acho que eu entendi um pouco do que você falou, assim, e se alguém quiser falar, tá, gente, pode falar também. Vou falar aqui, mas pode também ajudar a Ellen aí também, no que vocês fazem para entender isso. O que você disse é talvez para ter uma métrica a seu respeito, ao seu desenvolvimento. Eu não fico É, é, olhando, tipo, fulano matou, tal. Eu é, sei uns que são bem piores na situação, mesmo porque o Espírito Santo não tá atuando na pessoa. Mas e para mim, para olhar, falar, olha, eu tô melhorando, entendeu? uhum. E isso acontece mesmo, assim, olhando para a gente vai vendo que algumas coisas a gente deixou de fazer. Mas eu já diria que melhorar é uma palavra que às vezes a gente está de alguma forma, assim, não sei, tá? Eu não tô falando que é o seu caso, tô falando assim, pensando em mim mesmo. Melhorar é algo que às vezes tem mais a ver com o nosso juízo de valor, com a nossa ética, com a nossa forma de compreender o mundo, né? E até isso mesmo a gente tem que submeter a Cristo. Da minha experiência pessoal em relação a isso, eu tinha essa tendência a olhar assim para mim, sabe? De tipo, Hum. olha, Senhor, agora eu tô melhor. Você viu como eu melhorei semana passada? Mas isso diz muito mais da minha estrutura de personalidade e mais da forma como eu ajo. E sabe o que que Deus respondeu para mim? Falou, ok. Isso você melhorou, entre aspas, mas agora eu vou te mostrar os desdobramentos disso. E é uma cebola, ele vai tirando camadas, né? Então, Sim. agora eu cheguei num nível, por exemplo, da minha caminhada, em que eu nem falo melhorou, mas que eu não tenho até medo de falar isso para Deus. Que ele vem com 10 camadas a mais que ele vai tirando. Ele, ótimo, então você acha que você melhorou, então vamos lidar com isso depois. Então, eu acho que é mais assim, até entrega isso para Deus, assim, sabe? E realmente a gente vai melhorando em algumas coisas. E as pessoas vão percebendo isso, né? As pessoas vão percebendo que a gente tem. Eu não vou dizer melhorar, porque hoje eu não consigo usar essa palavra. Eu vou dizer que a gente vai sendo transformado, a gente vai mudando, vão vendo características mais de Jesus em nós. E eu acho que essas palavras são mais adequadas, assim, da gente olhar por essa perspectiva, né? Mas com Sim. certeza, assim, a gente vai sendo transformado. E é lindo ver a transformação. E até bonito isso que Deus permite. Deus permite que a gente veja essa transformação e que os outros reconheçam, né? Assim, como você é transformado, como você tá. Mas isso não pode te engrandecer. Isso só tem que refletir o quanto que a glória de Deus é maravilhosa agindo na nossa vida. Mas a gente fica feliz, a gente fica Sim. assim, Deus está comigo. Até É, às vezes O é Kel, curioso quando as só pessoas olham dar essa uma transformação. observação. Ó, espera só um pouquinho, ô, Roberto. Quando as pessoas olham essa transformação, assim, o que que eu acho muito legal? Que algumas estão perguntando o que está acontecendo? O que que você está fazendo? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Uber sobre uma questão de igreja e convidá-lo para ir até a central. Então, assim, é muito gostoso ver esse processo, sabe? é, é um processo e Deus vai permitindo a gente também. Eu falo que são os pequenos presentinhos dele. Ele vai percebendo o quanto São que coisas simples. Coisas é, simples, né? Por é, exemplo, uma postagem que você faz no Instagram, exemplo, no Stories. Você deixa lá.
Tá indo, todos os dias posta lá uma coisinha. Aí do nada uma amiga tua fala assim: Nossa, tô vendo, Mi, que você tá postando coisas tão legais, não sei o quê. Posso com você um dia na igreja? Claro, quando você quiser, é só me avisar. E aconteceu isso esses dias comigo. Na quinta-feira retrasada, uma pessoa falou pra mim, uma amiga minha que estudou comigo na época de colégio, ou seja, 40 anos atrás. Então, assim, Nossa. a gente dá fruto, entendeu? Só que é no tempo de Deus. Você vai plantando, uma hora você vai colher. O que é o que você queria falar? Não é a Kel, é o Ki. Ah, Oi, Karine. oi! Boa noite, tudo bem? Boa noite a Tudo todos. bem? Boa noite. Que Prazer ter você legal. aqui conosco. Prazer todo meu. Sempre muito gostoso ouvir você falar. A Beta também, né? Tem sempre opiniões bem impactantes, né? Karine, até aproveitando o gancho da Ellen, acho que foi a Ellen que fez um comentário agora, né? Sobre o que é um pecado pequeno, o que é considerado um pecado grande, né? Pelo pouco que eu, assim, venho tentando ler a Bíblia mais, venho tentando entender um pouco mais, né? Mas pelo que eu sinto, né, acho que para Deus, mais do que o tamanho do pecado, é o tamanho do arrependimento, né? Eu acho que para ele, no final das contas, o que pesa muito, né, mais do que o pecado que você cometeu, é a sinceridade do teu arrependimento, né? A gente pega Paulo, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo disso, né? Um cara mais pecador do que Paulo, pelo que a gente Verdade. lê na Bíblia, né? E ainda assim Deus deu para ele uma missão incrível, né? Uhum. Eu acho que depois de Jesus, né, da morte dele, acho que Paulo foi a pessoa mais importante acho que do Novo Testamento, né, Karine? Uhum. É isso mesmo. E assim, a gente peca, né, todos os dias, né, Karine? Uhum. E acho que o maior problema são os pecados que a gente tem no pensamento e no coração, né? Nem são aqueles que as pessoas veem, aquele pecado que a gente comete, uma atitude, uma fala, mas aquele que está no coração, aquele que você sente e ninguém sabe o que você está sentindo, aquele pensamento, que para Deus ele sabe tudo que acontece, né? Aquilo que você sente, aquilo que você fala ou deixou de falar, que guardou só para você, ainda assim ele sabe, né? Então acho que esse é o grande desafio nosso, né? E tentar, quando a gente fala de pecar menos, né? É pecar menos nas atitudes e nos pensamentos também, nos sentimentos, né? Eu acho que isso é uma reflexão, assim, um ponto que eu sempre penso, né? A E você gente está tenta buscar. correto. É difícil controlar eu acho que essa passagem que você comentou também, né, Karina, que eu acho muito legal da Bíblia, sobre o jovem rico, né? Uhum. Eu acho que a gente interpretando ainda mais essa passagem, né? O que é você abandonar tudo e me seguir? É abandonar os seus vícios, aquilo que o mundo hoje oferece de prazer. Não é Uhum. simplesmente, não, eu vou vender minha casa, meu carro importado. Eu não tenho, viu? Mas só um exemplo. Vender meu carro importado e tal, e vou seguir Jesus. Você é um monge aí. Não é isso que eu acho que hoje a gente. Não sei se é a maneira correta de interpretar. Eu acho que interpretar da maneira, no mundo moderno que a gente vive, seria realmente abrir mão de tudo aquilo que nos dá prazer, né? Tipo de música que você ouve que não é adequado, bebida alcoólica, cigarro, sei lá, tantos outros vícios, né, Karina, que a gente Uhum. acaba esquecendo, né, desse compromisso que a gente tem com Jesus, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, tem muito prazer por algo material, a gente finge que não lembra desse compromisso que a gente assumiu com ele. Aí a gente vai, comete o erro, se exagera naquele consumo, naquele algo que te deu prazer, e aí no sábado ou no domingo a gente corre para a igreja ou pega a Bíblia para orar e fingir que se arrependeu, né?
mas nem sempre é um arrependimento verdadeiro. A gente acaba cometendo o mesmo erro depois, não é? Mas só uma reflexão, eu queria só fazer esse comentário, acho que me alonguei um pouco até. E eu até queria complementar seu comentário. Eu achei muito interessante o que você falou de Paulo. E Paulo escreve um versículo disso. Ele fala assim que ele era considerado, ele foi formado pelos top 10 melhores rabinos da época. Ele era super inteligente. Ele foi formado na melhor escola, como se fosse hoje, assim, né? Formado, teve a melhor educação. Ele era uma pessoa super considerada assim, irrepreensível. Se eu olhasse assim aquelas pessoas, falava assim: "Nossa, esse cara aí não erra, não peca". Era assim que ele era considerado pelos homens, né? E aí ele fala que isso não era nada, né? Porque ele matou em nome disso. Ele fez o coração dele era sujo, então assim, ele era irrepreensível perante a lei. A lei dizia que ele era irrepreensível. Só que o coração dele era totalmente sujo. E quando você está falando isso, né, do jovem rico, é a mesma coisa, é o coração. O coração nosso. O nosso coração Aquilo, que né, Karina? precisa. Tem uma outra passagem que diz, né, que é mais fácil um pecador entrar no reino dos céus do que um puritano, né? O que eu entendo dessa passagem é que, por pior que você tenha feito, se Deus, só Ele que vai julgar o teu verdadeiro arrependimento, né? Mas se ele realmente aconteceu, se você realmente se arrependeu verdadeiramente de coração, é mais fácil você ter esse acesso, entre aspas, né, ao reino dos céus do que um falso puritano, aquele cara que só fala coisas bonitas, né, na frente de todo mundo, mas no íntimo dele ele tá pecando, né? Não teve transformação, né? É. Não teve. né? O Ô, que Karine, Deus deixa quer. eu Eu vou queria. terminar aqui, aí eu já falo, Ah, tá. assim, só complementando essa. Deus, ele quer a gente prostrar, né? Não resistir. O processo é todo ele que faz. O processo é todo ele. A gente não tem capacidade de fazer isso sem ele. O que Uhum. ele quer é a gente não resistir. E a gente resiste demais, né? A gente quer continuar fazendo as coisas. A gente quer justificar as coisas. Por isso que você falou, é aquele que mais se joga aos pés de Cristo, que mais ali fala, olha, muda, que mais se entrega. Por isso que a Bíblia vai falar que é o coração de criança que interessa a Cristo. Que é aquele assim, pequei, pequei, desculpa, perdoa, igual criança quando meus filhos, quando erram, vêm pedir desculpa para mim. Assim, né? Tipo, ai, mãe, fiz isso. E aí o meu coração de mãe é assim, muitas vezes abraçar, tá tudo bem, né? É isso que Deus quer fazer com a gente, né? Deixa comigo que eu te guio. Quem que queria falar alguma coisa? Sou eu. Ô, Karine, essa frase, pecadinho e pecadão, eu entendo dessa maneira, que para Deus não existe tamanho de pecado. Então, não importa o que nós fizemos, não importa o que o outro fez, para Deus é tudo igual. E a gente começa a transformação a partir do momento que a gente entende o que é errado. Por exemplo, eu estou fazendo, isso aqui eu não, é errado. Isso aqui é pecado, não posso, né, fazer. Eu fiz e está errado. Então, a partir do momento que a gente entende o que a gente está fazendo de errado, aí é que está começando a nossa transformação. Na verdade, é entender a gravidade que é um pecado, né? Porque, assim, se um pecado levou ao sacrifício de Jesus, entender o quão grave ele é, o quão maligno ele é. Normalmente a nossa mente se prende mais nessas coisinhas que a gente pensa de forma inadequada, que atrapalha o nosso processo de arrependimento. E o nosso pensamento não devia estar assim, eu estou pecando pouco, isso eu vou deixar para depois. É, o nosso pensamento devia assim, nossa, esse negócio é muito sério, porque se exigiu que o sacrifício de Jesus é muito sério, né? Me separa, se precisou pagar esse preço, então me separa, né? O Cá, fazendo Ah, uma observação disso aí que você está falando, eu entendo um pouco, por exemplo, o que a Ellen fala, porque às vezes a gente chega. Para mim, sempre quando eu penso em Jesus, eu penso demais sobre humildade. Ele sempre que vem na minha cabeça, eu sempre penso muito na humildade, né?
E às vezes você ter aquela balança entre. Eu entendi o melhorar dela como se fosse assim, até mesmo um incentivo para você continuar. Seria um melhorar com humildade. Porque, por outro lado, se você também entra nessa de. Eu tô fazendo isso de novo, você entra naquela bolha de culpa, de culpa, de culpa, que parece que você não sai também. Eu acho que o difícil é você chegar naquele equilíbrio, né? De você ter humildade o quanto você está melhorando e você ter humildade de calma, você não está tão calma, vai, continua caminhando, aquele que o Rodolfo sempre fala, né? Você desce, sobe, mas que no total você continue subindo, né? É o Eu melhorar com acho que tempo, é isso. É isso. eu acho que esse é o desafio, né? Pelo menos é o meu desafio. Eu acho que sim, e eu acho que é tudo centralizar em Deus, né? Centralizar em Deus. Conversar com Deus, né? Falar assim, porque muitas vezes eu já tive nesse espaço em que eu falei assim, ai, melhorei. Aí Deus falou assim, só que você tá olhando para você de novo, gatinha, né? Vamos ampliar o foco. E muitas vezes eu tava muito assim, não. De novo eu. Aí Deus falou: opa, opa. Então, assim, é tudo centralizar nele, não em você, nas suas percepções, mas ele te conduzindo, ele te guiando. Esse é o exercício diário, tirar o foco da gente, né? Entregar a nossa vontade para que Cristo possa agir em nós. Pai, você queria falar alguma coisa? Você abriu o seu microfone? Não? Gente, nosso tempinho acabou aqui. Eu agradeço muito as reflexões. Esse tema desse livro é bem prático para a gente desenvolver a nossa caminhada cristã. E essas trocas das nossas dificuldades e de caminhada de cada um e de reflexão é o que vai crescer agora. Igual que a Silmene falou: olha, estou levando essa dica, vou fazer isso, eu também já pensei isso. É um nível de amadurecimento da nossa caminhada. É muito bom que vocês tragam essas experiências de vocês, porque isso vai fortalecendo a gente vai entendendo o que que é essa comunhão, o que que é esse caminho a Cristo, como chegar em Cristo, como caminhar com Ele, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir agora para o meu pai orar então para a gente finalizar aqui. Vamos então orar. Senhor Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo estudo de hoje, quando aprendemos melhor sobre a relação entre pecado, arrependimento e perdão. E te pedimos, ó Deus, que crie em nós um coração puro, renove em nós um espírito reto e nos livre da perversidade de nossos dias. Seja conosco no nosso crescimento espiritual. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada, Pen. Cá. Obrigada a você.